Olá, querido líder, uma boa tarde, um feliz sábado. Fico muito feliz de saber que você já está conectado conosco no nosso treinamento integrado para o segundo semestre. E nós queremos nessa tarde, em primeiro lugar, agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele derramou na OP nos primeiros meses aqui do ano de 2022. Quando nós olhamos para tudo que Ele realizou, nós temos esse sentimento de gratidão em nosso coração. Mas a gratidão não é somente a Deus, mas é também a você, que tem se dedicado, que tem dedicado os seus dons, que tem feito de tudo pelo crescimento da igreja, tem feito de tudo pelo discipulado. E para nós iniciarmos então o nosso programa dessa tarde, eu quero convidar a professora Marli para buscar a presença de Deus através da oração. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, por esse semestre repleto de bênçãos que recebemos do Senhor. E agora estamos começando um novo trimestre e queremos, Senhor, o batismo do Espírito Santo sobre cada líder, cada pastor, sobre essa igreja que precisa continuar em movimento. Entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Prof. Marli, por nos abençoar nesse momento com essa oração. E, querido amigo, nós estamos aqui hoje, então, relembrando alguns conceitos, algumas ideias que nós já trabalhamos no primeiro semestre, só que nós devemos nos lembrar que o ano de 2022 não acabou. Então, todo esse treinamento é para que a gente continue motivado, para que nós continuemos com todo o nosso ânimo no nosso trabalho de pregação e de discipulado. E nesse momento eu quero conversar aqui com o pastor Luiz Damasceno, presidente da OP, o pastor Gilson, o líder para a área de Ministério Pessoal e Escola Sabatina, sobre qual a nossa visão, o que está norteando todo o trabalho realizado pelas nossas igrejas. Pastor Luiz, uma boa tarde e fale para a gente, qual é a visão da igreja aqui na Associação Oeste Paranaense? A nossa visão, ela se chama Cada Um Salvando Um. Isso significa, pastor Rodolfo, que nós não podemos descansar enquanto não envolvermos cada membro da nossa congregação na salvação de pelo menos uma pessoa. E dentro da visão do Cada Um Salvando Um, nós temos também um método de trabalho. A visão é onde cada discípulo faça um novo discípulo. E pastor Gilson, qual que é o método da nossa visão, do Cada Um Salvando Um? O método de trabalho da igreja aqui na Associação Oeste Paranaense chama-se Roda do Discipulado. Essa roda, ela tem 4 aros, que são 4 ações pautadas na Bíblia. Capítulo 28 de Mateus, a partir do verso 18, conclui ali no verso 20. Então, a roda do discipulado é o nosso método e ela é dividida em 4 partes, nós chamamos aqui 4 aros. Pastor Gilson, quais são os 2 primeiros? A primeira parte tem a ver com a nossa vida de devoção com Deus. É o que nós chamamos de CRM, comunhão, relacionamento e missão. A segunda parte da roda do discipulado tem a ver com esse discípulo que agora tem uma vida de comunhão com Deus, mas ele precisa buscar fazer um novo discípulo. No texto bíblico, Jesus disse assim, vão e façam discípulos. O fazer discípulo é a segunda parte da roda do discipulado, onde cada membro da igreja é desafiado a dar estudo bíblico para pelo menos uma pessoa. Por isso, a segunda parte da roda do discipulado motiva a mim e a você a levar pessoas a Cristo através do estudo bíblico. E pastor Luiz, conta pra gente um pouquinho como que continua a roda do discipulado. O membro tem a sua comunhão, a partir da sua comunhão ele vai compartilhar aquilo que recebeu de Deus, vai dar os seus estudos bíblicos, e a partir de agora? Então, pastor Rodolfo, o terceiro aro, que nós chamamos de batismos, ele traz uma questão muito interessante, porque aí nós consideramos
o envolvimento dos irmãos da igreja na conversão de pessoas, no batismo de pessoas. Nós queremos saber qual é o grau de envolvimento da nossa igreja em atividades missionárias. E aí, através desse aro, nós conseguimos verificar isso. E o último aro, que seria o quarto aro, que é o discipulado na sua continuidade, é onde aquele novo converso que foi batizado, agora ele passa a viver o CRM na sua vida e vai ensinar aquele evangelho que chegou a ele a uma outra pessoa, a um amigo, a um vizinho, a alguém que mora embaixo do mesmo teto que ele, para que ele possa passar pelo mesmo processo de aprendizado e entrega da vida a Cristo. E quando nós falamos sobre a rota do discipulado, cada um salvando um, geralmente nós pensamos que isso está restrito à escola sabatina, ao departamento de escola sabatina. Mas, pastor Gilson, a visão do cada um salvando um, ela se expande além da escola sabatina? Não há dúvida de que a visão do cada um salvando um também é projeto de Deus, quando ele autoriza o sacerdócio para todos os crentes. Por isso, seja você jovem, adulto, criança ou adolescente, todos nós, uma vez que somos discípulos de Jesus, ele nos dá a oportunidade, nos convida para isso, para fazermos um novo discípulo. Por isso, pastor Rodolfo, o convite, ele não se restringe apenas aos membros da escola sabatina, não apenas aos membros da classe dos jovens, mas o convite é feito para cada crente salvo pela graça de Cristo. Muito obrigado, pastor Luiz Damasceno. Pastor Gilson continua aqui conosco nesse próximo bloco, onde nós iremos falar sobre 3 áreas, 3 ênfases com as quais a igreja está se preocupando de uma maneira muito especial ao longo do ano de 2022. Nós falamos isso no primeiro treinamento integrado. Você lembra quais eram? Novos líderes, novos na fé e novas gerações. Pastor Gilson, conta pra gente aqui quem são os novos na fé. Pastor Rodolfo, não dá para falar dos novos na fé sem citar o belíssimo trabalho que os nossos membros voluntários, missionários voluntários, têm já desenvolvido durante todo o primeiro semestre que findou. Então, muito obrigado a você que está trabalhando com uma pessoa, que está estudando a Bíblia com pessoa, que está trazendo essas pessoas aos pés de Jesus como um novo na fé. Tecnicamente, um novo na fé, ele é considerado a partir de 3 anos ou até 3 anos de batismo. Então, a gente pode considerar, nós estamos hoje em 2022, todos os novos membros batizados a partir de 2019 são considerados novos na fé. Toda vez que a igreja aceita um novo membro pelo batismo por imersão, ele é considerado um novo na fé, pastor Rodolfo. Ou seja, novos na fé, então, são aqueles que batizaram até 3 anos atrás. E esse grupo precisa de um cuidado especial da igreja para que ele se mantenha firme, para que ele amadureça, cresça dentro do reino de Deus. E como que é possível fazer isso, pastor Gilson? Como é possível manter o novo na fé dentro da igreja? Olha, todo pai ou toda mãe, toda família, quando recebe um bebê em casa, ele cuida desse bebê em todas as fases da vida, até que esse que um dia foi bebê se torna adulto e agora é responsável por suas próprias ações, consegue andar sozinho e se desenvolver sozinho. Na vida espiritual não pode ser diferente. Jesus chamou seus discípulos, andou com seus discípulos, ensinou seus discípulos e enviou seus discípulos. Nós, em teoria, somos pais espirituais daqueles que chegam na nossa igreja, aqueles que são batizados. E esses novos na fé precisam da nossa atenção, precisam do nosso cuidado. A gente costuma chamar de o pai da fé, que é aquele que vai andar, vai ensinar ele a ter uma vida ao lado de Jesus e praticar as coisas que Jesus ensinou. Então, por exemplo, você trouxe alguém para a igreja, essa pessoa foi batizada, o que é que eu devo fazer agora? Eu, se fosse você, eu faria pelo menos 3 coisas. Ensinaria esse novo na fé a ter uma vida espiritual com Deus através da oração, do estudo da Bíblia, de práticas espirituais.
ter a lição da escola sabatina, os livros do Espírito de Profecia e ensinar ele a realmente viver uma vida absoluta aos pés de Cristo Jesus. A segunda coisa que eu faria, eu envolveria esse novo na fé nas atividades da igreja. Lição da escola sabatina, unidades da escola sabatina, encontro fora do encontro, atividades, se você é um juvenil ou é um adolescente, atividades da geração 4-8, envolver essa pessoa, esse novo na fé, nas atividades da igreja. E, finalmente, uma vez que ele está solidificado espiritualmente, pautado na palavra de Deus, uma vez que ele está envolvido nas atividades da igreja, agora é hora também de encaminhar ele para a missão. Assim, a fé deste novo na fé vai estar fortalecida e ele jamais vai sair dos caminhos de Deus. E a segunda ênfase que a igreja está tendo cuidado ao longo de 2022 são sobre os novos líderes. E o pastor Jackson, nosso líder ministerial aqui da Associação Oeste Paranaense, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Pastor Jackson, quando nós olhamos para a Bíblia, aonde nós encontramos alguns exemplos de pessoas que formaram novos líderes? Pastor Rodolfo, o melhor exemplo que nós temos na palavra de Deus vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, em Marcos, no capítulo 2, o verso 14, que diz assim, ó, quando ia passando, viu, no caso aqui Jesus, ele viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Observe nesse caso aqui, que Jesus ele queria fazer novos líderes, por isso ele trouxe pessoas para próximo dele. E Ellen White, comentando o tempo que Jesus gastava com os discípulos, ela menciona que ninguém teve tanto tempo ao lado de Cristo além dos discípulos. Então esse é um exemplo muito significativo para nós. E pastor Jackson, ao longo do primeiro semestre, a igreja já trabalhou então com essa visão, com essa ênfase de nós formarmos novos líderes. Mas quais são os nossos desafios para o segundo semestre de 2022? Muito bem, pastor Rodolfo, realmente nós avançamos muito. Mas quando nós olhamos as estatísticas do nosso campo, existem ainda duas lacunas abertas. Os dois maiores desafios para nós desenvolvermos. Quais são elas? A primeira, os jovens. Quando nós pegamos essa classificação dos jovens, nós percebemos que hoje eles são 23% de um todo, de todos os membros, os jovens fazem parte de 23%. Mas quando nós pegamos o todo da liderança, somente 15% da liderança são jovens. Observem que está desproporcional essa quantia de líderes jovens. Então nós temos que crescer um pouquinho mais em liderança jovem. O nosso segundo grande desafio é quando nós olhamos o tempo de batismo de líderes. 35% dos nossos líderes, eles têm mais de 20 anos ali de batismo já, mais de 20 anos ou mais. Agora, quando nós olhamos no todo, somente 20% do todo tem mais de 20 anos de batismo. Em outras palavras, a nossa liderança está envelhecendo. Nós precisamos abrir espaço para líderes novos estar chegando aí também e se tornar mais proporcional essa relação. E diante desse desafio, pastor Jackson, o que pode ser feito para nós mudarmos essa realidade? Aí então vem a parte prática. A dica que eu te dou é você colocar ali um líder mirim, uma pessoa do seu lado para formar. Dessa maneira, nós estamos formando mais um jovem, mais alguém para estar ali perto da liderança. Veja que o sucesso de um líder, qual é? O maior sucesso do líder é a formação de um outro líder. O maior sucesso é ter um sucessor. Líder que não faz um sucessor, na verdade, ele não está sendo líder. Quando nós voltamos no nosso exemplo inicial, Jesus, ele deixou os sucessores dele aqui na terra. E na terceira ênfase que nós estamos trabalhando, pastor Rodolfo, como está sendo trabalhado as novas gerações? Quando nós falamos, pastor Jackson, sobre novas gerações, nós estamos falando de todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa igreja, a partir daquele bebê recém-nascido,
que é levado para a igreja pelos seus pais, que começa a frequentar a igreja ali logo pequenininho, até o jovem de 30 anos solteiro. Então perceba que é uma faixa etária muito grande, em que ela está dividida nas nossas crianças, adolescentes e também nos nossos jovens. E se você participou, querido líder, do Pacto de Gerações que aconteceu no mês de abril, no primeiro semestre, você se lembra sobre como a igreja, a partir de agora, em todo o mundo, mas especificamente aqui na divisão sul-americana, na OP, a igreja está preocupada com nossas crianças, com os nossos adolescentes e com os nossos jovens. E quando nós falamos sobre a ênfase das novas gerações, nós devemos ter uma coisa em mente, que nós precisamos cuidar daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Então, através dos vários ministérios que cuidam dessa faixa etária, todas as ações são voltadas para que nossas crianças, nossos juvenis, nossos adolescentes e nossos jovens, eles estejam envolvidos no crescimento espiritual, na fidelidade, no trabalho missionário, em todas as questões da vida da igreja. Que legal, pastor Rodolfo. A gente percebe que a igreja realmente está preocupada com essa geração que hoje representa um grande número da igreja. Agora, o que é que esse departamento, quais são as atividades que esse departamento tem desenvolvido com esse grupo da igreja? Pastor Gilson, ao longo do último semestre, muitas ações foram feitas pela Educação Adventista, pelo Ministério da Criança e Adolescente, pelo Ministério dos Desbravadores Aventureiros e também pelo Ministério Jovem. Por exemplo, na semana passada, nós tivemos o Encontro de Discípulos Aprendizes, onde o Ministério da Criança e do Aventureiro envolveu mais de 400 pessoas no discipulado de novos líderes, começando ali com nossas crianças, juvenis e adolescentes. O Ministério da Criança e do Aventureiro também vai organizar daqui a alguns dias o Evangelismo Kids, onde nossas crianças serão incentivadas a, através dos seus dons, trabalharem também na pregação do Evangelho. O pastor Eduardo mostrou para nós esses dias sobre o Clube dos Desbravadores Aventureiros, que está trabalhando com um clube fiel, que é onde há um incentivo para que a fidelidade, para que a mordomia cristã seja um item que já exista no coração das nossas crianças. E ao longo também do último semestre, nossos jovens trabalharam em várias frentes, e eu quero apenas fazer menção da Missão Caleb, que é onde os nossos jovens eles estão envolvidos diretamente na evangelização, do cuidado com as pessoas pelas quais Cristo morreu, ou seja, nós estamos em todas as frentes, trabalhando com um único propósito, que as novas gerações, do bebê recém-nascido, aos nossos juvenis, adolescentes, aos nossos jovens, que todos eles estejam entendendo que a igreja faz parte da sua vida, da sua experiência, e que eles estejam também envolvidos no processo do discipulado. Então estas são as nossas 3 ênfases, amigos. Os novos líderes, os novos na fé e as novas gerações. E eu quero que você veja agora a nossa timeline, para que você veja quais são as próximas ações que nós teremos daqui até o final do ano. Isaías 6:8 diz: Então ouvi a voz do Senhor, dizendo: Quem enviarei? E quem irá por nós? Isaías respondeu: Temer, eu vou, poder me enviarei. E eu quero dizer para vocês, agora no segundo semestre nós temos muito especial, Quebrando o Silêncio, 20 anos de Quebrando o Silêncio. Setembro é o mês todo, é o batismo da primavera. Outubro, o chá evangelístico com as mulheres. Em novembro, o nosso sonhado encontro junto à árvore da vida, evangelismo e ministério da mulher. Conto com vocês. Venham, vamos juntos clamar o evangelho ao povo. O Ministério da Família tem também projetos importantes para serem consolidados neste segundo semestre. O primeiro deles é o projeto Adoração em Família. Se na sua igreja não estiver acontecendo, ainda dá tempo de começar. Solicite aqui no Departamento da Família
gratuitamente o livro O Maior Discurso de Cristo. Nós vamos enviar na proporção das famílias da sua igreja. Esse livro será usado em cultos de quarta-feira, quando toda a família se reúne para adorar ao Senhor. O segundo projeto é o Casais de Esperança. Se você tem interesse de implantá-lo na sua igreja, converse com o seu pastor. O projeto consiste em fazer uma palestra para casais, onde casais adventistas levam casais não adventistas para participar. Ao final do programa, o pastor desafia que os casais adventistas estudem com os não adventistas os temas deste material. Assim, eles saem desse programa já com data e hora marcada para os estudos complementares. Através deste estudo, dezenas e dezenas de casais da sua igreja vão estar envolvidos na missão e levando casais amigos a conhecerem Jesus. Estamos começando um novo semestre e nesse semestre novas ações importantes tanto para o Ministério da Criança como para o Ministério do Adolescente. Começando com o curso de liderança para líderes distritais. Esse é um curso que contém 6 módulos. Já começamos com o primeiro e vamos concluir até o mês de novembro. Mês de setembro é o mês das trimestrais, é o encontro de pais, professores e coordenadores, tanto do Ministério da Criança como dos adolescentes. Dia 8 de outubro, vamos ter o primeiro encontro Evangelismo Kids, uma programação especial para juvenis. E vai estar conosco a líder do Ministério da Criança, a professora Gláucia, e o pastor Rafael Rossi, da Divisão Sul-Americana. Também vamos ter o nosso Celebra Team no final do mês de outubro, uma programação especial para os nossos adolescentes. E não poderia faltar a final do Dom do Espírito e Profecia, conhecido como o BIP Team. Todas essas ações são importantes e nós contamos com o apoio de vocês. Queridos irmãos, no mês de novembro nós vamos ter o Evangelismo Reencontro, onde toda a igreja aqui na OP vai se unir para nós irmos atrás daquelas pessoas que não estão mais congregando conosco. A secretaria conta com a sua ajuda para nós irmos atrás dessas pessoas e prepararmos um povo para a breve volta de Jesus. Nesse mês de agosto, nós teremos esse livro aqui do pastor Josanã, o Herdeiros do Reino, que será estudado em família. Busque o seu pastor e peça orientação como será estudado aí no seu distrito. Lembrando que no final agora de agosto, no dia 28, estará começando a Semana de Mordomia e ela vai até o dia 3 de setembro. O material já foi enviado e essa semana vai ser muito especial. Esteja aí junto com o seu pastor também organizando essa semana na sua igreja. Lembrando também que no mês de outubro, no dia 1º de outubro, para os líderes de saúde, nós teremos um encontro aqui na associação e você não pode perder. O Dr. Januário, que é médico no Hospital Adventista de São Paulo, vai estar conosco, dando um treinamento muito especial para líderes de saúde. Então, se programe para estar aqui na associação nessa data, 1º de outubro. Dia 22 de outubro, não esqueça do seu pastor. É o dia do pastor adventista. Esteja organizando aí alguma cerimônia, alguma festa aí para o seu pastor, tá bem? Dia 10 de dezembro, nós teremos também o Dia de Pôr em Dia. É uma data muito especial no programa de fidelidade. Por quê? É o momento que a pessoa para, reflete, como é que está a sua relação com Deus, a sua vida e aquilo que precisa ser melhorado e restaurado aí no ano que está chegando. O primeiro semestre terminou e com ele os grandes desafios foram vencidos. Podemos olhar para trás nesse primeiro semestre e dizer que até aqui o Senhor Jesus nos ajudou. Diante de nós, um novo semestre e com ele outros grandes desafios. Diante dos desafios, a certeza de que o Senhor Jesus está junto com a gente. Tantos desafios são estes que no mês de setembro, no dia 11, é o dia D. É o projeto de assinaturas de lição da Escola Sabatina, o Projeto Maná. A oportunidade perfeita que a igreja tem para nós adquirirmos o pão que não pode faltar, o pão espiritual que não pode faltar na nossa casa. Anote aí
Dia 11 de setembro é o dia D. Ainda no mês de setembro, do dia 17 ao dia 24, em todo o território da Associação Oeste Paranaense, nós teremos o nosso evangelismo de primavera. É o evangelismo da esperança, a oportunidade perfeita para nós levarmos as pessoas à decisão através do santo batismo. Você viu só? O mês de setembro terminou e agora vamos para o mês de outubro. No mês de outubro, anote esta data aí no seu coração. O dia 8 de outubro é um dia extremamente importante, porque nele comemoraremos 170 anos da Escola Sabatina. Faremos uma grande festa em todas as nossas igrejas, afinal de contas, a Escola Sabatina é o coração da igreja e ela precisa ser lembrada, comemorada e Deus glorificado. No final do mês de outubro, exatamente no dia 29, encerramos em todo o nosso território o projeto da Recolta. Esse projeto que tem ajudado muitas pessoas, sobretudo aquelas que menos têm, mas que mais precisam. Chegamos ao mês de novembro e no mês de novembro uma grande festa recomeça no nosso campo. É o evangelismo integrado que vai do dia 19 até o dia 26. É o momento e a oportunidade perfeita para nós trazermos para a igreja aqueles que um dia já foram do rol de membros da igreja, mas que hoje, por alguma razão, estão fora, estão afastados. Chegamos ao mês de dezembro e no mês de dezembro, no dia 17, comemoraremos a entrega de cestas básicas, alimentos, roupas, donativos. É o mutirão de Natal. Você viu quantas coisas temos para esse novo semestre? Eu espero em Deus que Ele te dê força e me dê força para nós vencermos juntos. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Fala galera, beleza? Seguinte, o Departamento de Publicações da AOP está muito animado com as atividades agora do segundo semestre, certo? As atividades são, no dia 28 agora de agosto, nós vamos lançar o programa do NFC, Núcleo de Formação da Reportagem. Vai ser na região de Cascavel e é para aquelas pessoas que querem conhecer mais sobre a reportagem de carreira e quem sabe se tornar um comportor evangelista e trabalhar em tempo integral para a obra do Senhor nesse ministério, ok? No dia 11 de setembro nós vamos ter o lançamento do projeto Sonho do Alto, que é para aquele jovem formado no ensino médio que tenha acima de 16 anos e gostaria de estudar em uma de nossas universidades, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Ele vai entrar em contato com a gente, esse jovem, e nós vamos instruí-lo para participar desse projeto, ok? Então, se você tem um jovem e está pensando em algum jovem na sua igreja, por favor, peça para que ele entre em contato com a gente, ou você mesmo entre em contato com a gente e passe o nome desse jovem. Pode ser seu filho, seu sobrinho, seu neto, um desses jovens aí, ok? Já no dia 5 de novembro, nós vamos ter o Congresso do Espírito de Profecia. Amigos, esse programa é um programa muito especial. Vai ser na região de Cascavel. Nós vamos ter convidados aí de fora que vão vir trazendo palestras palestras atualizadas com assuntos relevantes, né, sobre o espírito de profecia. E quem é o público-alvo? É um membro aí da igreja que é responsável por esse departamento, ok? Então já vai se preparando, porque no dia 5 de novembro você é nosso convidado especial. Galera, tudo de bom para vocês, que Deus abençoe. Abraço! E no segundo semestre, você, líder jovem, tem muito trabalho para fazer também. Lembrando que agora, dia 27 de agosto, nós temos o nosso encontro de universitários ali em Foz do Iguaçu. Daqui a alguns dias começa a inscrição da Missão Caleb para 2023. E você não pode esquecer de no dia a dia ter sua classe de escola sabatina jovem, sua base de geração 48 e nunca se esquecendo, todo mês fazer a sua celebração, aquele momento legal, nosso culto jovem com a galera do teu distrito. Então, vamos para frente que Deus tem muitas coisas para fazer através de você no segundo semestre. Olá, pessoal. Olha, não esqueçam que esse ano nós temos o nosso Aventuri e o nosso Campuri, que são eventos extremamente importantes para o Ministério dos Desbravadores e Aventureiros da Associação Oeste Paranaense. E a gente aguarda vocês. Maranata!
Foi Jesus quem prometeu aqui em sua palavra: não vos deixarei órfãos. Ele também disse: não fique frustrado se as coisas não saíram como você imaginava no primeiro semestre. Não se sinta inseguro. Olhe com confiança para frente. Não tenha medo do dia do amanhã. Ao invés disso, creia nas promessas de Deus. O ano de 2022 tem sido um ano maravilhoso para a Associação Oeste Paranaense. Nesse ano, o nosso grande desafio foi ver uma igreja em movimento. E esta igreja que andou no primeiro semestre tem um desafio maior ainda no segundo semestre, que é andar até o final, completar o que ainda falta para terminar o semestre. E eu tenho aqui pessoas que vão nos ajudar a motivar a igreja a alcançar esta meta. Eu tenho aqui a professora Marli e o pastor Eduardo, que irão mobilizar as nossas crianças, os nossos juvenis e também os nossos adolescentes, para que a tua igreja esteja plenamente envolvida no crescimento espiritual, na fidelidade e na salvação de pessoas. Mas eu tenho aqui também o pastor Rodolfo. O pastor Rodolfo tem nas suas mãos a mobilização dos jovens. E eles estão dizendo para nós esse ano: eu vou. E esses jovens aí da tua igreja devem estar nesse semestre plenamente imobilizados para completar esta carreira. Tenho aqui a professora Lucimar e o pastor Paulo, que irão mobilizar as mulheres e os homens aí da tua igreja para o envolvimento missionário, para conquistar novas pessoas para Jesus Cristo. Além disso, tem aqui o pastor Leandro, que faz um papel muito importante, faz com que os nossos colportores cheguem aí nas casas do território da tua igreja e alcancem pessoas que talvez ainda você não alcançou. Tenho aqui também o pastor Jackson, que vai mobilizar a igreja, a tua igreja, digo melhor, a ser fiel às promessas de Deus, a se comprometer plenamente com Deus. Tenho aqui o pastor Gilson, que cuida da nossa missão e que nesse semestre vai trabalhar aí com a tua igreja, para que nós tenhamos uma escola sabatina mobilizada, para que nós tenhamos irmãos envolvidos em estudos bíblicos. Esta é a Associação Oeste Paranaense. E aqui, juntamente com o pastor Wesley e também com o Edson, nós estamos comprometidos com você e todo este grupo aqui, para nós alcançarmos, nesse segundo semestre do ano de 2022, as bênçãos que Deus prometeu para nós. Trabalhe pela consagração da tua igreja, prepare a tua igreja para se encontrar com Jesus Cristo. Um grande abraço para você. Muito obrigado, pastor Luiz, por nos lembrar que é assim que essa igreja vai crescendo. Todos os departamentos unidos, confiando nas promessas de Deus. E amigo, nós iremos agora partir para uma segunda etapa do nosso treinamento. Nós iremos agora nos dividir em salas através do Zoom. Você lembra do Zoom? No começo da pandemia a gente usava bastante, vamos usá-lo aqui de novo, aonde nós estaremos tendo algumas conversas com os líderes de departamento. Então o seu pastor já recebeu a listagem com os links, temos publicado também esses links agora no nosso Instagram, no nosso Facebook, mas aqui também no chat ao vivo você também vai estar vendo quais são os links do seu departamento específico. Então nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, e aí em seguida você já pode se direcionar para a sua sala de treinamento. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado porque quando nós olhamos para trás em 2022, nós podemos perceber que a tua mão esteve nos abençoando, nos protegendo a cada momento. Nós temos muitos desafios agora no segundo semestre e pedimos que de igual forma, Pai, o Senhor esteja nos usando, que o Senhor esteja nos capacitando com o poder do Espírito Santo. Abençoe agora a reunião que teremos nas salas, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.